Pelo restante da geração 16 bits, a Masaya optou por abandonar Jusoku Rei, focando em seus RPGs estratégicos e shooters 2D. Entretanto, o sucesso de Cybernator não só havia estabelecido o padrão desse subgênero, como também um interesse inesperado no ocidente. Sem ele, um vácuo de poder foi criado e vários postulantes ao título de substituto foram criados. MechWarrior sairia de primeira para a terceira pessoa, PCs ganhariam o esquecido Iron Blood, a LucasArts desenvolveria Metal Warriors, entre vários outros. Todos obviamente têm seus méritos e deméritos, mas ao mesmo tempo compartilhando de um ponto em comum, a incapacidade de entender ou recriar o brilho de Jusoku Rei, excluindo Front Mission Gun Hazard, que foi feito pelos criadores de Lenus e Valken logo... Coincidentemente, foi durante esse período onde todos desejavam ser o novo Cybernator ou Valken, que Assault Suit Lenus pouco a pouco começou a mudar sua imagem e subsequentemente a mentalidade japonesa. Repentinamente, o público pararia de criticá-lo por ser diferente, apreciando seu sistema e capacidade única de mesclar história com gameplay, sempre defendendo daqueles que ainda o chamavam de Kusogame. Percebendo essa demanda não saciada e que seu Sleeper Hit acabara de se tornar um clássico cult do Mega Drive, a Masaya finalmente começaria a produção de uma aguardada sequência de Lenus, lançada em 17 de fevereiro de 1997 exclusivamente para o Sega Saturn. O jogo seria dirigido por Tomohiro Endo, responsável pela parte de som de EVO e Virtua Fighter 2, enquanto o planejamento cairia nas costas de Kengo Miyata, diretor do excelente Metal Storm para o NES, mas antes da parte técnica, a história. Lenus 2 se passa em 2120, 16 anos após a guerra contra os astronautas do primeiro jogo, e, finalmente, nos mostra uma terra completamente devastada pelas guerras. Fome e pestilência se espalharam por todos os cantos do globo, nações tombaram, a estrutura internacional ruiu e praticamente nenhum território fértil remanesceu, deixando as Nações Unidas de Zenith e a República de Lar à beira do colapso. Passados 3 anos nesse desespero e incerteza, o presidente de Zenith é misteriosamente assassinado, dando início a uma guerra entre as duas nações. Apesar de parecer fadada a vitória, Zenith sofreria um baque com a introdução de Kyle Kleber, um piloto do 12º Batalhão de Assault Suits responsável pela vitória nas florestas de Lar e o avanço pelas fronteiras montanhosas, estradas abandonadas e, por fim, espaço. Sua história pesada e mudança de perspectiva foram muito bem-vindas, mas infelizmente sua narrativa arcaica começou a se provar desgastada e incapaz de tratar dos temas complexos trazidos pelo jogo, com o ponto mais frustrante sendo seus anti-atmosféricos diálogos, que sem a presença de uma dublagem se tornam bem difíceis de ler. Afinal, estamos mais preocupados em sobreviver e eu morri de novo. Bom, falando em morte, seguiremos com a gameplay brilhantemente caótica do jogo, que incorpora tudo antes visto na série em algo mais Lenus de ser. Dashes são mais fáceis de controlar, escudos podem ser destruídos, a armadura regenerativa fez seu retorno, o boost, agora obrigatório para deslocamento em gravidade zero, pode superaquecer, enquanto todas as armas receberiam limites de munição e tempo de recarga. Sim, até mesmo a metralhadora e o soco, devolvendo a atenção e importância dos seus equipamentos para cada missão. Afinal, fracasso por falta de munição se tornou algo palpável. Entretanto, o ponto mais interessante de Lenus 2 é a sua velocidade exagerada e frenética, onde inimigos apareciam e desapareciam da tela em um piscar de olhos. Para lidar com isso, a gameplay foi completamente remodelada. Armas não mais rotacionavam de uma para outra, mas sim seriam mapeadas em 5 botões diferentes do joystick, permitindo um maior controle de suas ações, com os 3 remanescentes servindo como pulo, dash e a mudança de mira, disponível no manual clássico de Lenus, a trava de Valken e a mais nova semi-automática, detentora de 4 configurações distintas e uma bela adição ao jogo. Seu sistema de customização também seria alterado, se tornando mais completo visto em um jogo de ação, mas infelizmente, esse menu era um caos. Primeiramente, nós devemos escolher o chassi, responsável pela aparência e status básicos, como HP, peso e energia. Passados daí, nós podíamos distribuir pontos para melhor balanceá-lo, como por exemplo trocar sua mobilidade por uma maior regeneração. Nós também poderíamos equipar itens e armaduras para melhorar HP e, obviamente, as armas, que não só tiveram sua quantidade quintuplicada, como trouxeram novos modelos, cada uma delas com seus respectivos status de dano, munição, velocidade de disparo e até mesmo alcance. Uma nova mecânica responsável por alterar a proximidade da tela, quanto maior o alcance, mais afastada a câmera e vice-versa. Só devíamos ficar um pouco mais atento ao peso do mecha, já que ele adorava estragar a nossa felicidade. Olhando em retrospecto, é impressionante o quanto podia ser feito na customização, só era uma pena que os menus eram tão confusos e, de certa forma, colaboradores para torná-lo um jogo paradoxal. Sua trilha sonora e gráficos eram excelentes, seu sistema de customização fantástico e sua gameplay brilhante, responsável por criar uma sensação nunca vista antes.
A de que estamos controlando um mecha de verdade, ou seja, todo fã de jogo de mecha ou shooter 2D deveria experimentá-lo pelo menos uma vez, mas ao mesmo tempo esses meus elogios são quase invalidados pela sua gameplay hostil, sistema de customização sobrecarregado e menus confusos, e isso está partindo de uma pessoa que o considera um dos melhores jogos do Sega Saturn. Infelizmente, Lenus 2 não foi um grande sucesso, mas surpreendentemente sua hostilidade não foi a culpada. Veja bem, em 1997 muitas coisas aconteceram, e apesar dos mais novos não se lembrarem bem disso, nessa época a indústria vivia uma fase um pouco, cubista, onde sprites frequentemente eram vistos como feios ou obsoletos, já os vários triângulos eram vistos como maravilhosos, ou melhor dizendo, não importava o quão indiscernível esses polígonos fossem, o nosso ar de snobismo se chamaria de mais belos que o belo. Esse também seria o ano em que Bernie Stoller, o até então presidente da Sega of America, mataria o Sega Saturn no ocidente com a famigerada frase "O Sega Saturn não é o nosso futuro", para logo em seguida continuar sua odisseia contra RPGs e outros jogos orientais. Se desgraça pouco é bobagem, apenas 4 meses após o lançamento de Lenus, a From Software jogaria um verdadeiro balde de água fria na NCS, com o lançamento de Armored Core no PlayStation, tornando-o responsável por atualizar várias ideias da agora obsoleta franquia da Masaya no mundo 3D. Finalmente fora do topo, a Masaya rapidamente juntou seus cacos para reconstruir seu legado no PlayStation com uma sequência de Valken. Desenvolvido pela Tantan, um pequeno estúdio japonês responsável por adaptar alguns jogos de anime. Ok, eu os conheço porque eles ajudaram em Dragon Knight 4, satisfeitos? Apesar de feito por um estúdio insignificante, justo que Rei Valken 2 foi tratado como um jogo de peso, e na TGS de 1997 a Masaya o anunciou não só como um shooter 3D para bater de frente com seu novo rival, mas também que o lendário Yoshikazu Yasuhiko, desenhista de séries como Gundam e Combat Levi, faria o character design do jogo, mas infelizmente isso não se concretizaria. Devido ao insucesso de Lenus 2, a NCS começou a questionar se seu estilo convencional era capaz de suportar a complexidade de sua narrativa e sistema de customização, resultando em vários atrasos no jogo. Não se sabe ao certo o porquê, mas durante esse período Yoshikazu abandonaria o projeto, sendo substituído por Yuki Nutani, hoje mais conhecido pelos mangás de Amon Devilman, e não, eu não sei como pessoas confundem esse traço com esse. Após tantos problemas em seu desenvolvimento, Assault Suit Valken 2 chegaria discretamente ao PlayStation japonês em 29 de julho de 1999 como um jogo de estratégia, confundindo a cabeça de todos seus fãs, não pela escolha do gênero, mas sim por ele ter sido um remake de Lenus. De uma forma surpreendente, seus problemas de desenvolvimento não afetariam a apresentação, que nos entrega uma boa trilha sonora e excelentes gráficos para a época, enquanto a história faz um ótimo trabalho para acomodar o agora extenso background, atualizar seus temas e até mesmo se interligar com Lenus 2. Personagens como Jake Brain retornariam, o piloto sem nome agora se chama Tatsuya Uraga, Lina teve seu cabelo descolorido e Lance fugiu de um anime steampunk. Nem tudo pode ser perfeito. Certamente existem decisões questionáveis, como um mapa completamente desprovido de background por ser in space, ou os JPEGs estourados e assimétricos, mas, verdade seja dita, essas críticas são minuciosas e quase imperceptíveis nos televisores da época. Sua gameplay, por outro lado, bom, vamos por partes. Começando pelo positivo, já que Valken 2 aprendeu com alguns erros de seus antecessores, seu menu ficou mais compreensivo enquanto a customização foi simplificada, com cada piloto tendo acesso a cerca de 30 naves e mechas icônicos da série, liberados gradativamente, óbvio. Tais mechas, por sua vez, tinham 3 estilos diferentes, o Melee, Ranged e Scout, um substituto para classes, algo comum no gênero, mas extremamente incomum em jogos de mecha. Essas classes, por sua vez, definiam sua mobilidade, equipamentos e armas, mas em um plot twist digno de Shyamalan, não é porque tens uma arma que pode usá-la, e um estranho sistema de comandos foi introduzido. Nele, cada mecha poderia equipar até 8 ações diferentes, como utilizar itens, socar o inimigo, defender, esquivar ou usar metralhadora. E sem eles, um mecha se torna apenas um peso de papel elegante. Eu acho. Já o seu combate segue um estilo um pouco mais convencional. Ao início de cada missão podíamos escolher até 4 mechas, enquanto seus mapas eram um pouco apertados, incentivando o combate frenético em um estilo remanescente de Super Robotizer, ou seja, dividido por turnos. Curiosamente, os mechas trazem consigo um limite de AP definido por sua classe ou peso, uma mecânica mais comumente associada ao irmão bastardo da série, Front Mission, permitindo assim múltiplas ações por turnos. Mas foi aqui que a Tantan fez jus ao seu nome e iniciou suas ideias um tanto quanto malucas. Começando pelas ações absurdamente lentas, que demoravam demais para iniciar, e quando finalmente faziam, nós éramos levados à visão do cockpit, onde pegávamos uma mira e finalmente começávamos o ataque. Eu sei o que você tá pensando. Uau, eu posso mirar em qualquer parte do inimigo? Tá pensando que isso aqui é o que, rapaz? Front Mission 3? Tá vendo o círculo não? Só pode tirar no centro. Só no centro. Nada mais que o centro. Que coisa.
A situação era tão crítica que até mesmo seu level design simplista se provaria um caos graças às mecânicas idiotas do jogo. Por exemplo, a Tantan teve a brilhante ideia de que os mechas não podem passar por onde outro mecha está. A ideia de um oponente bloquear o caminho de seu adversário é mais uma vez algo comum, com a Zone of Control de Super Robotizing sendo a mais espetacular e icônica de todas. Por outro lado, seus aliados bloquearem o seu caminho não é natural e propenso a filas indianas, especialmente quando a porcaria do mapa é apertado e cheio de corredores. E eu nem quero tocar nos momentos em que a mira não alcança o inimigo, apesar do jogo dizer que dá. Infelizmente eu não posso mostrar a gravação dessa pérola por 3 motivos. 1. Eu evitava passar por essa frustração. 2. As gravações com essa pérola ficaram corrompidas. 3. Nem a pau eu renovo minha plus japonesa para jogar esse jogo de novo. Em resumo, Assault Suit Valken é um jogo de medíocre para ruim. Seus belos gráficos e ideias interessantes seriam terrivelmente mal executadas, graças a uma gameplay lenta, crua e amadora, tornando-o indigestível até mesmo para fãs famintos do gênero. Mas, mesmo com todos os seus problemas, o jogo foi bem sucedido no Japão, com boas vendas, relançamentos pela 4Winds em 2001, Garage Kits que venderam bem, e até mesmo uma recepção digna na Famitsu, tirando notas entre 6 e 7. Olha, cima! Espera, esse jogo tirou quase a mesma nota de cima. Sabendo do sucesso de Valken 2, é de se esperar que a franquia ou continuasse no gênero de estratégia, ou voltasse às suas origens, mas esse não foi o caso e justo que Rei não deu as caras em toda a geração 128 bits, com exceção de um jogo lançado em 2004. Ok, vamos falar dessa coisa. Desenvolvido pela X-Nauts e lançado para PS2 japoneses, asiáticos e europeus, Assault Suit Valken foi um remaster de baixo orçamento no estilo da Sega Classics. Entretanto, esse maldito remaster ousou ser um pseudo-remake. À primeira vista tudo parece ok, mas esse não é o caso. Sprites, ao invés de terem sido redesenhados para melhor acomodar a resolução do PS2, foram na verdade rebintados na marra, criando uma sensação bizarra de que alguém espalhou vaselina na tela. Seu som, ao invés de melhorar, se tornou comparativamente inferior ao do SNES, e tentando deixar sua marca na indústria, a X-Naut trouxe consigo 2 ideias brilhantes. A primeira foi a construção de uma missão introdutória, ocupando o espaço do prólogo. Essa missão não dura nem 30 segundos, faz um desserviço ao jogo e só serve para uma coisa: levantar o questionamento de como inferno Jake perdeu todos os seus equipamentos enquanto voava pelo espaço. Já a segunda, acredite se quiser, eles mudaram a gameplay. O HP ficou maior, mas o dano recebido foi triplicado, enquanto seus inimigos se tornaram inacreditavelmente persistentes. Eu suponho que nosso dano aumentou, mas eles devem ter ficado 3 vezes mais resistentes. E em uma das decisões mais imbecis já vistas em um remaster, a mira foi alterada, travando apenas a posição de sua arma, o que nos impede de atirar recuando e destrói completamente o jogo. Meus parabéns, X-Naut, vocês conseguiram o mais difícil. Como disse na primeira parte, essa retrospectiva não é como Castlevania, ela é mais pessoal e descompromissada, e eu até peço desculpas por perder um pouco a compostura, mas esse pseudo remake é muito cínico, soando como uma verdadeira piada de mau gosto feita por pessoas oportunistas que tentavam ganhar atenção com uma série amada. Logo, quanto menos falarmos dessa coisa, melhor. Nas últimas 2 gerações, a Masaya se provou apenas uma sombra de si mesmo, vivendo da sensualidade de Shoaniki e vendo todo seu legado se dissipar, com a equipe de Langrisar indo embora, enquanto seus Assault Suits se enferrujavam, se tornando uma relíquia do passado, assim como várias franquias do SNES e Mega Drive. Mais recentemente, tanto Lenus quanto Valken até conseguiram relançamentos na PSN, Wii Store e PC, mas sem jamais gerar o interesse necessário para um ressurgimento, até que em 2014, algo inesperado aconteceu e a Masaya foi incorporada à Extreme. De repente, Langrisar ganhou uma sequência e futuramente um remake para PS4 e Switch, mas o remake que desejamos foi anunciado pouco antes dessa aquisição, mais precisamente em março de 2014, e merece um vídeo próprio. Logo, junte-se a nós na última parte dessa retrospectiva, quando cobriremos uma pequena hidden gem do PS4 e PC, o mais que inesperado remake de Assault Suit Lenus. Espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima semana.